Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos falar sobre escalonamento. O que é um escalonamento? É o processo que escolhe qual será o próximo processo a ser executado. É um subsistema do sistema operacional, responsável por decidir o momento em que cada processo obterá a CPU. Essa atividade é feita pelo escalonador da CPU. Para descobrir isso, são utilizados algoritmos de escalonamento que estabelecem a lógica de tal decisão. No momento de decidir qual escalonador será utilizado no sistema operacional, cabe avaliar o cenário que o sistema será utilizado. Mas quando se fala em escalonamento, é necessário ter cuidado com algumas variáveis que necessitam de mais processamento, ação da CPU, ter cuidado com os processos que precisam de processamento, pois eles vão ocupar a CPU por um tempo maior e não precisam de intervenção do usuário. Por exemplo, programas de cálculo científico que o usuário insere parâmetros e executa o programa que vai demorar um determinado tempo para mostrar os resultados. Isso exige processamento da CPU, com entrada e saída de dados apenas no momento inicial. Os processos que necessitam de mais entrada e saída de dados e dependem da intervenção do usuário. Por exemplo, digitar um texto. A entrada e saída de dados, logo a resposta do ato de teclar e a resposta de aparecer isso na tela, exige que esse processo entre e saia da CPU inúmeras vezes e em pequeno espaço de tempo. Vamos dar ênfase no algoritmo SRT, que do inglês Shortest Remaining Time significa tempo remanescente mais curto, ou menor tempo restante primeiro. Como que funciona? A fila de processos que vão ser executados pelo SRT é organizada conforme o tempo estimado de execução, de forma semelhante ao SJF, sendo que os menores jobs são processados primeiro. Na entrada de um novo processo, o algoritmo de escalonamento avalia o seu tempo de execução, incluindo o job em execução. Caso a estimativa do seu tempo de execução seja menor que o do processo concorrente em execução, ocorre a preempção do processo em execução. Em computação, a preemptividade é o ato de interromper temporariamente uma tarefa que está sendo executada por um sistema computacional, sem exigir sua cooperação e com a intenção de retomar a tarefa posteriormente. Essas mudanças das tarefas executadas são conhecidas como uma troca de contexto. Cada processo suspenso pela SRT deve ser recolocado na fila em uma posição correspondente apenas ao seu tempo restante de execução e não mais o tempo de execução total, tornando-se necessário registrar os tempos decorridos de execução de cada processo suspenso. Resumindo, o que é um algoritmo SRT? É um escalonamento preemptivo. Se um processo chega à fila de pontos com um tempo de burst menor que o tempo restante do processo em execução, então há preempção. Então, o seu funcionamento é: o tempo diminui, o escalonador prioriza o menor processo, burst, os processos maiores ficam em espera, que é a preempção. Vou demonstrar para vocês agora um algoritmo SRT em funcionamento. Para isso, usarei como base esta situação, onde temos P0, que chega no tempo 0 e tem 5 de burst time, P1, que chega no tempo 2 e tem 2 de burst time, e P2, que chega no tempo 2 e tem 1 de burst time. E aqui nós temos toda a sequência, onde ele vai sempre priorizar o que tiver menor tempo faltando. Vou demonstrar isto agora no algoritmo. O algoritmo se inicia pedindo um número de processos, no nosso exemplo 3. O tempo de chegada do processo 0, que no caso é 0, do processo 1, que seriam 2, e do processo 2, que seria 2. O burst time do processo 0 é 5, do processo 1 é 2, e do processo 2 é 1. O escalonador é iniciado, agora executando o processo 0 de 5 ciclos. No segundo ciclo, o processo 0 apenas necessitará de mais 4 para concluir sua tarefa. Porém, no terceiro ciclo,
chegam dois processos, sendo que um deles, o processo 2, apenas precisa de um, então ele já é executado e finalizado. Agora é executado o processo 1, pois ele só precisa de 2 ciclos para ser finalizado, enquanto o processo 0 precisa de 4. Após a execução dos 2 ciclos necessários para a finalização do processo 1, o algoritmo voltará para o processo 0 e terminará sua execução. Podemos ver que ele está terminando o processo 0, apenas faltando 3 ciclos para ser concluído. Como não chega mais nenhum processo menor, ele vai continuar até terminar toda a tarefa. No final, temos o gráfico mostrando os processos, os tempos de burst de cada processo, o tempo de chegada de cada um deles, quantos ciclos eles ficaram esperando, quanto tempo eles tiveram que ficar desde a sua chegada até sua conclusão e em que ciclo eles foram concluídos. O tempo total de espera foi de 4 ciclos, o tempo total de turnaround 12 ciclos, tempo médio de espera 1.3 ciclos, tempo médio de turnaround 4.0. Agora vou demonstrar o código-fonte responsável pelo algoritmo que acabamos de ver. Há um link na descrição desse vídeo que vai levá-los para o projeto do GitHub, onde podem ver o código na íntegra. No início, temos toda a declaração de variáveis que serão necessárias para a execução do algoritmo. Neste trecho, temos a parte onde pegamos o número de processos, o tempo de chegada de cada um deles e o tempo de burst de cada um deles. Guardamos uma cópia do burst time inicial que usaremos dos gráficos ao final. Definimos um burst time mínimo. Fazemos a iteração por todos os processos. Procuramos qual é que possui o menor burst time e que ainda não tenha sido finalizado. Definimos quando chega algum processo novo ou quando algum processo é trocado para executar outro ao invés dele. Definimos quando um processo é executado e quantos jobs faltam e quantos ciclos faltam para concluir o job. Mostramos visualmente o ciclo em execução. Caso o burst time do processo seja igual a 0, ele está finalizado. Guardamos mais uns valores responsáveis por montar o gráfico no final. E aqui todo o código responsável por criar o gráfico, mostrando o tempo total de burst time, o tempo total de espera, média, tempo de turnaround e todos os outros dados que vimos anteriormente.